É maravilhoso como Guimarães Rosa, já na década de 50, vai escrever sobre a homossexualidade no sertão sem nenhuma marca pejorativa, igual os escritores antes dele por muitas vezes fizeram. Olá, meus queridos! No vídeo de hoje eu vou falar de um dos romances mais importantes da literatura brasileira. Grande Sertão Veredas foi escrito por Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 em Cordisburgo, interior de Minas Gerais. E antes da gente falar da obra, eu quero falar um pouquinho da vida do Guimarães Rosa. Vocês sabiam que ele era extremamente supersticioso? E além disso, muito sensitivo. Isso se provou várias vezes ao longo da sua vida. Teve até uma vez que ele desistiu de entrar num avião porque ele sonhou que esse avião ia cair. E não é que o avião caiu mesmo? É incrível a sensibilidade desse escritor. E não só se comprova nesses fatos cotidianos, como também num outro fato muito curioso. O Guimarães sempre adiou tomar sua cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque de alguma maneira ele tinha um presságio ruim em entrar nessa academia. Ele sentia que poderia morrer. E não é que depois de 3 dias dele assumir a sua cadeira na ABL, ele chegou a falecer? E isso inclusive foi um dos motivos para o Guimarães não ter recebido o seu prêmio Nobel. O Brasil é um país que não possui nenhum prêmio Nobel. E naquele ano que o Guimarães faleceu, ele era um dos favoritos para ganhar esse prêmio com o Grande Sertão Veredas. Só que ele não ganhou justamente porque ele morreu. Talvez se ele tivesse dado ouvidos um pouco mais à sua sensibilidade, à sua superstição, ele não teria tomado posse da Academia Brasileira de Letras e ainda estaria vivo para ganhar esse prêmio. Mas superstições à parte, a sensibilidade do Guimarães Rosa também contribuiu muito para ele desenvolver a sua literatura, que com certeza é uma das mais fortes da cena literária nacional. Mas antes da gente falar desse livro maravilhoso que merecia ter ganhado o prêmio Nobel, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque de verdade, gente, isso ajuda e muito. Divulga com seus amigos para fazer esse canal crescer. E também me siga lá nas redes sociais para vocês verem outros conteúdos que eu vou postando ao longo da semana. E sem mais enrolação, até porque eu também assisto muito YouTube e eu detesto quando eles ficam enrolando muito pra pedir like, pra pedir curtida esses trem. Eu sei que faz parte do trabalho, tô sentindo isso na pele, mas não vamos enrolar mais não e bora direto pra obra que vocês vão ver que é sensacional. Grande Sertão Veredas não é uma obra nada fácil de se ler. A linguagem do Guimarães Rosa é muito diferente. Então se você ainda não leu nenhuma obra do Guimarães e está curioso para conhecer um pouco mais sobre Grande Sertão Veredas, eu recomendo que você não vá direto na leitura desse livro. Eu recomendo você conhecer outras obras do Guimarães antes de encarar Grande Sertão Veredas, justamente para vocês não terem um impacto tão grande e acabar desistindo da leitura dessa obra que pode agregar tanto na vida de vocês. Como professor de literatura, eu recomendaria demais vocês começarem lendo Guimarães por esse livro aqui, Primeiras Histórias. São contos bem curtos do Guimarães Rosa para vocês já irem se acostumando com a linguagem dele e todo o universo das suas narrativas. Em seguida, vale super a pena conhecer outra obra que é fantástica, Sagarana. Em Sagarana nós também temos contos, todavia os contos são maiores. Em alguns casos se parecem com novelas. E nesse momento é interessante porque assim vocês podem desenvolver o hábito de leitura dessas narrativas mais longas do Guimarães Rosa. Super recomendo 2 contos. Em Primeiras Histórias eu recomendo vocês lerem o conto A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais bonitos da literatura brasileira. E em seguida, depois que vocês estiverem mais habituados com a leitura do Guimarães, leiam em Sagarana A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é uma novela extremamente envolvente que fala sobre os jagunços do sertão e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou ter cumprido meu objetivo se vocês depois aqui desse vídeo forem lá na internet pesquisar pela Terceira Margem do Rio e lerem esse conto. E inclusive acho que até caberia falar um pouquinho sobre esse conto num próximo vídeo aqui no canal. Grande Sertão Veredas já é um livro que nos começa a impor alguns desafios logo no título. O que significaria Grande Sertão, Veredas? Vocês vão ver que o Guimarães está propondo aqui com o título uma oposição. Enquanto Grande Sertão seria não só no seu aspecto físico e geográfico, mas também simbólico, a representação do todo,
As veredas, que são os caminhos, que são os percalços da vida, as nossas trajetórias, seriam a parte. Então nós temos aqui uma contraposição entre a totalidade e a particularidade, entre o todo e suas partes. Isso é comprovado até mesmo na própria construção singular e plural desse título. O Grande Sertão é singular, é o todo, e Veredas é plural, são as suas partes, as partes que formam esse todo. Realmente é um livro que já nos começa a desafiar logo pelo título. E agora, quando adentrarmos melhor nessa obra, a gente vai ver que a estrutura dela já é bastante diferente do convencional. Primeiro que Grande Sertão Veredas não é dividido em capítulos e em nenhuma parte. É simplesmente um monólogo. O Riobaldo, que é o nosso protagonista, começa a falar na primeira página e vai terminar só 600 páginas depois. E você, como leitor, se comporta como um ouvinte, ouvindo a história de vida a partir das memórias desse jagunço, desse sertanejo de armas que está contando a sua história pra gente. E é muito interessante que ao longo da narrativa você vai adquirindo intimidade com esse personagem. E ele também vai adquirindo intimidade com você. Isso é muito interessante, porque no início ele começa com assuntos muito vagos, ele não entra no cerne da questão. Mas à medida que a narrativa vai se desenvolvendo e ele se sente mais livre para ter intimidade com você e você também acaba se tornando mais íntimo dele, a narrativa vai tomando outros rumos. E é muito interessante ver como isso se desenvolve. Bem, e como o título do vídeo é a cena mais bonita de Grande Sertão Veredas, eu vou mostrar aqui pra vocês um parágrafo que eu considero de uma beleza sem tamanho. Mas antes eu vou precisar contextualizar algumas coisas pra vocês. O que não vai caracterizar muito spoiler, porque eu acho que o spoiler de Grande Sertão Veredas é um dos mais paias que tem. Então eu tomei esse cuidado pra não falar nada do final do livro pra vocês. Mas já fica aqui a ressalva, a cena que eu vou mostrar tá lá na página 126, ou seja, a história já vai ter se desenvolvido um pouco. Mas a contextualização que eu vou fazer aqui não vai atrapalhar tanto a surpresa que vocês vão ter no final. Ai! Eu lembro de quando eu tava lendo Grande Sertão Veredas pela primeira vez e me deparei com essa cena. Eu fiquei extremamente encantado. Logo quando eu acabei de ler, eu fechei o livro, chamei meu pai, minha mãe, meus irmãos. Gente, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. E comecei a ler esse parágrafo pra eles. E eu fiquei tão encantado que eu cheguei até a compor uma poesia, que inclusive foi o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal. A poesia se chama O Lago dos Manueizinhos da Croa, que eu gravei ao som de Blackbird, dos Beatles. E tem um clipe super legal, eu vou deixar aqui pra vocês acessarem, depois confiram lá e deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa poesia. E como eu prometi, vou contextualizar um pouco essa cena. Ela é composta por dois personagens, o Riobaldo e o Reinaldo. O Riobaldo é um sertanejo de armas, um jagunço, o nosso narrador, que vive num ambiente de uma masculinidade muito forte e por vezes machista também. E o Reinaldo vai se mostrar pra gente um sujeito muito mais sensível. E os dois estão ali em frente a uma lagoa durante o pôr do sol. E o Reinaldo, com toda a sua sensibilidade, vai mostrar pra ele a beleza da natureza, do rio, do sol e dos pássaros. E isso vai despertar um sentimento no Riobaldo. Vamos lá então. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando por prazer de enfeite a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar em espingarda e caçar. Veja só como o Riobaldo aqui ele mostra toda a sua brutalidade. Ele não entende esse sentimentalismo do Reinaldo. Não é para você ficar observando a natureza só por contemplação. Era para pegar a espingarda e caçar todos aqueles passarinhos. Porque ficar só observando a natureza, ele não entendia. E em seguida, ele vem. Mas o Reinaldo gostava. É Formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado tinha vargens e lagoas. Pra e pra, os bandos de patos se cruzavam. Vigia como esses são. Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras.
Gente, olha que linda essa última metáfora. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. É como se o sol realmente entrasse no rio durante aquele momento, fundindo dois opostos do sol e do rio, da água e do fogo. E é exatamente isso que a gente tem nesse momento, a fusão de dois opostos, o Riobaldo e o Reinaldo. E assim ele segue. É aquele lá, lindo. Era o Manuelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa, eles altas perninhas vermelhas, esteiadas, muito atrás traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos, catando suas coisinhas para comer alimentação. Machozinho e fêmea. Às vezes davam beijos de biquinquim, a galinholagem deles. Primeiramente, o que são manueizinhos da Croa? É uma espécie de pássaro, é muito lindinho, eu vou mostrar aqui pra vocês. Veja só como é lindo esse pássaro, né? E ele ainda vai colocando um monte de palavras que às vezes a gente não entende, né? O que seriam beijos de biquinquim? É porque é um bico muito pequeno, não é só um biquinho, é um biquinquim. O Guimarães gosta muito de brincar com a linguagem desse jeito. E depois ele fala que isso era a galinholagem deles. Galinholagem não é uma palavra que tem um significado definido no dicionário, mas pelo contexto dá pra gente entender que é a brincadeirinha, a maneira de demonstrar o amor por aqueles pássaros. É lindo como vai se construindo essa narrativa. E em seguida vem: é preciso olhar para esses com todo o carinho, o Reinaldo disse. Era, mas o dito assim botava surpresa. E a macieza da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser, e tudo num homem d'armas, brabo, bem jagunço. Ah, eu não entendia. De um outro que eu ouvisse, eu pensava: frouxo, está aí um que pulha, mas não pulha. Está aí um que fala, mas não faz. Ele não entendia esse comportamento tão sensível, com tanta contemplação para a natureza, vindo de um jagunço, de um homem brabo, de armas. Isso não fazia sentido com a vida que o Riobaldo vinha levando, em meio àquela masculinidade, por vezes até tóxica. Esse momento de sensibilidade e contemplação era muito estranho para ele. Mas vocês vão ver que a opinião do Riobaldo sobre o Reinaldo não é essa não. Ele fala assim: mas do Reinaldo não. O que houve foi um contente meu maior de escutar aquelas palavras, achando que eu podia gostar mais dele. Sempre me lembro, de todos, o pássaro mais bonito e gentil que existe é mesmo o Manuelzinho da Croa. Eu sempre me emociono muito com o final dessa cena, porque eu vejo aqui justamente a transformação do Riobaldo, que parte no início do livro como um jagunço, um homem brabo, e depois nesse momento ele vai se tornar uma pessoa mais sensível, mais contemplativa, mais próxima das outras pessoas, dentre elas o Reinaldo. Vale super a pena vocês lerem esse livro para ver como é que vai se desenvolver essa relação entre esses dois sertanejos e chegarem no final para terem uma reviravolta incrível, super impactante. Queiram descobrir mais sobre o Guimarães Rosa. Se você ainda não leu nada, ainda vale aquela minha dica para depois que vocês assistirem o livro, pesquisarem na internet pela terceira margem do rio e já ler esse conto para vocês entrarem no universo fascinante de Guimarães Rosa. Então é isso, meus queridos. Se vocês gostam de literatura brasileira e curtiram saber um pouco mais sobre o Guimarães Rosa, não se esqueçam de divulgar com todos os seus amigos. Deixem comentários aqui também, eu adoro ler quando vocês comentam, e me ajudem a divulgar mais esse conteúdo, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por literatura. Um grande abraço do Murilove e até a próxima!